Sim, eu voltei pra Sony. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela, a nossa queridinha A7 IV. Só que esse não vai ser um vídeo de unboxing, porque eu já abri a caixa e por isso esse é um vídeo de primeiras impressões. Eu já fiz um trabalho com ela e já fiz alguns testes aqui em casa também, então por isso a gente vai fazer um vídeo de primeiras impressões. Tripulantes da vida, eu sou o Giovanni Poer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar dela, a minha nova queridinha, a minha nova companheira para as próximas aventuras, a Sony A7 IV. Essa é uma câmera, eu demorei a trocar de câmera, eu ainda estava muito indeciso em qual câmera eu escolheria. Eu estava querendo comprar a Sony A7S III, porém o valor dela subiu muito nos últimos tempos. Quando eu cotei a primeira vez ela estava 23 mil. Quando eu comprei essa aqui, na data que eu comprei, que faz uma semana, ela estava 29 mil, a Sony A7S III. Então eu dei uma olhada nos reviews, assisti várias coisas e vi que essa câmera aqui me atenderia. Por que eu escolhi Sony A7 IV? Essa é uma pergunta que me fizeram. Eu abri uma caixinha de perguntas no dia que essa câmera chegou, lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, aproveita para seguir, eu compartilho várias coisas lá do meu dia a dia, compartilho alguns making-offs de produções menores que eu tô participando, e então eu vou lá e filmo alguma coisa, mostro o que eu tô usando, então aproveita para me seguir lá. E no dia que essa câmera chegou, eu abri uma caixinha de perguntas lá, e pedi para as pessoas fazerem perguntas do que elas queriam saber em relação a isso. E uma das primeiras perguntas que teve foi: por que Sony A7 IV? Por que eu abandonei a GH5? A GH5 ela é uma câmera incrível, ela me supriu por muito tempo e eu só troquei porque eu produzo conteúdo para internet e eu preciso do autofoco. Então, muita coisa, muito arquivo que eu deixei de usar por conta de autofoco, principalmente quando eu tô mostrando alguma coisa. Se eu fizer isso aqui, ela já não desfoca, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na lente com o dedão e olha pra você ver, eu tô olhando pro monitor ali do lado pra ver se tá focado e focar. E na Sony A7 IV, deixa eu focar, olha lá, essa é uma das dificuldades. Isso atrasa um pouquinho o workflow e na Sony A7 IV o autofoco funciona perfeitamente. Eu fiz alguns testes, já fiz um trabalho com essa câmera. Essa lente aqui, ela não é uma lente Sony, ela é uma lente Sigma 24-70-2.8. É um range bem bom que me atende em praticamente todos os trabalhos que eu faço. Eu sempre usei duas lentes só na minha vida. Eu sempre tinha o corpo e uma lente ultra wide e uma 50. Ultra wide e uma 50. Na minha T3i eu tinha uma 10-18 e uma 50mm. Quando eu fui para a Sony A6500 eu tinha uma 9mm da Laowa e uma 35mm ou uma 30mm 1.4, alguma coisa assim. Era da Sigma também. E depois eu fui para GH5, eu comprei a 7.5 da Laowa, que é uma ultra wide, e uma 25mm que fica também 50mm. Então eu sempre usei essas duas lentes, foi sempre esse range de ultra wide e uma lente normal. E eu resolvi experimentar como é ter uma lente zoom, uma lente versátil como essa. No primeiro trabalho que eu fiz eu já gostei bastante. O autofoco dela funciona muito bem. Essa era uma das minhas opções, a 24-70 da Sigma, e também tem a Tamron 28-75, que também é uma lente bem versátil, porém eu acho que 28 já é um pouquinho mais fechado, por mais que 24 não tenha tanta diferença assim. Quando você joga na full frame, tem diferença. Tem bastante diferença. Outra coisa também de diferente da lente Tamron para essa Sigma é o peso. No dia que eu fui fazer o trabalho, o meu amigo ele tava com uma Tamron 28-75, a gente pegou os pesos, é muito diferente, essa lente é muito pesada, esse kit aqui ficou muito robusto. A minha GH5, com as lentes que eu uso nela, ela fica muito pequenininha assim, tipo, coloco no gimbal, você nem sente o peso. Essa aqui já é um peso bem considerável assim. Pretendo comprar uma lente ultra wide para essa câmera, porque eu sinto falta desse ângulo. Olha isso aqui. Olha essa abertura aqui. Essa aqui, ela fica mais ou menos assim, ó, igual vocês estão vendo aí. Isso na abertura máxima, em 24. Então eu já sinto falta dessa abertura gigante assim, para poder mostrar as coisas. E uma outra coisa que me pediram para poder falar sobre ela
sobre as diferenças dela e a GH5, as diferenças dela e da A7 III, da Sony A7 III, que é a antecessora dessa aqui, essa A7 IV. A Sony A7 III eu não usei ela muito, mas uma das coisas que eu mais vi diferença dela pra Sony A7 III, ou as outras câmeras também antecessoras, a 6500 que eu tive, foi o menu. O menu dela é muito mais simplificado do que o menu das outras câmeras. A 6500 ela tinha um monte de aba, um monte de página que você tinha que ficar catando informações para poder fazer as alterações que você queria. E essa aqui ela tem um menu muito mais rápido e muito mais simples, tá tudo muito rápido assim para poder acessar. Para GH5, as diferenças que ela tem é que o sensor dela é full frame, ela é um sensor full frame. Para foto ela é uma câmera incrível. Eu ainda não saí fotografando por aí, mas eu já fiz algumas fotinhas com ela. O sensor dela é de 33 megapixels, então para foto você já imagina, ela é incrível. Agora sobre as diferenças dela para GH5. Para vídeo, o autofoco dela funciona, é surreal assim, autofoco. A GH5 eu sempre usei tudo manual, então mesmo no gimbal eu sempre fiz tudo manual. 4K, ela filma 4K 60 frames por segundo, só que ela tem um crop no 4K 60 dela, que vai para um sensor APS-C. E a GH5 ela tem um sensor micro 4/3, que é um sensor menor ainda do que o sensor cropado dela, mesmo ela filmando em 4K 60 com crop. Em 4K 24 ela usa o sensor inteiro, que é o sensor full frame. E uma outra pergunta que me fizeram, na verdade pediram para falar sobre a diferença dos arquivos. O arquivo dessa câmera, ele é muito leve. A GH5 tá me filmando que ela tá filmando em 24 frames por segundo, mas quando eu filmo em 4K 60, 420, 8 bits, e essa câmera aqui eu filmei com essas mesmas configurações. E quando eu cheguei em casa que eu fui descarregar, tinha dado tipo cerca de 20 GB de arquivo, o que na GH5 daria pelo menos 45 a 54 GB de arquivo. Os arquivos da GH5 eles são mais pesados, o formato de arquivo também é outro. Esse aqui, o formato dela é MP4, a GH5 entrega tudo em MOV, é um formato mais pesado. E eu chutei o tripé. E uma outra coisa que as pessoas também estavam curiosas para saber: desempenho low light, em baixa luz, como que essa câmera se comporta. Eu fiz o primeiro trabalho meu, que foi de 17 às 21, mais ou menos assim. Pra mim tava normal, eu usei só o monitor, os arquivos não ficaram comigo, então eu não cheguei a ver os arquivos no computador para poder tratar. Mas eu acho que ela entrega bem, pelos reviews que eu vi, ela entrega bem assim em baixa luz. E um outro ponto, bateria. Esse trabalho que eu fiz de 17 a umas 21 horas assim, a câmera tinha acabado de chegar e eu comprei ela desse jeito assim, ó, do jeito que ela tá. Eu não comprei bateria extra nem nada, então eu fui só com uma bateria, não recomendo. O que eu fiz? A outra pessoa que ia comigo, ela também usa Sony, as baterias encaixam, então ela falou: pode ir de boa, se sua bateria acabar eu te salvo com a bateria. Senão eu não teria ido com essa câmera aqui. Mas o que me surpreendeu foi que eu fiz o trabalho todo com a bateria e ela tá ainda com a mesma bateria que eu não coloquei pra carregar, ela tá com 7% ainda. Então é uma bateria que dura muito. Eu fiquei bem surpreso porque quando eu tinha Sony eu tinha 6500 e a bateria derretia assim. Ela ia embora muito rápido. Então essa câmera aqui me surpreendeu bastante, a autonomia de bateria dela. E por último e não menos importante, os perfis de cor que essa câmera tem. Eu usei a Sony A7S III, já usei a Sony FX3, que são as câmeras com esse formato de corpo, mas que estão com os perfis de cores que vieram das câmeras mais robustas da Sony, que eram as câmeras de cinema, que é o S-Cinetone, que é um perfil de cor, e o S-Log3 também dessa câmera. As cores estão maravilhosas assim. Eu vou substituir essa câmera que está me gravando por essa e vou colocar os perfis de cores para vocês poderem ver o tratamento de cor. Vou fazer com o S-Cinetone e com o S-Log3, usando o mesmo LUT que eu estou usando aqui. Porque como que eu trato as cores? Essa câmera aqui ela ainda não filma em log, porque eu não tenho V-Log, porque tem que comprar o V-Log para GH5. Então assim, essa câmera ela tem um S-Log3 e aí a Sony ela disponibiliza um LUT, que é um LUT de correção de cor, de log para 709, que é o formato que a gente usa de cor padrão. Aí o meu tratamento de cor ele funciona assim: eu aplico esse LUT de correção de cor, venho fazendo os ajustes e depois jogo um LUT de
look mesmo, o look que eu quero fazer, quero deixar minha imagem. Então tenho vários LUTs aqui e eu vou usar o mesmo que eu tô usando nessa câmera para essa. E aí, o que vocês acharam? Cor é uma coisa que é bem pessoal, assim, vai muito do tratamento de cada um, então eu gosto das cores que eu utilizo, gosto dos looks que eu faço e é uma coisa bem pessoal. Algumas pessoas também gostam, então me fala aqui nos comentários o que você achou. Me fala também o que você achou dessa câmera, dessas primeiras impressões. Se eu deixei de falar alguma coisa que você queria saber, me fala também nos comentários que eu posso trazer um review completo dessa câmera. Eu preciso usar ela mais ainda para poder fazer um review de verdade. Eu só usei ela uma vez para trabalho e usei para poder fazer alguns testes aqui em casa e agora também nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo. Um beijo e fui! Nos próximos vídeos eu vou usar só essa câmera, porque eu resolvi gravar esse vídeo aqui de última hora, porque o novo dono da GH5, ele vem buscar ela daqui 20 minutos, então eu tive que gravar muito rápido esse vídeo. É isso.